Sejam muito bem-vindos a mais uma imersão detalhada. Hoje o nosso foco é entrar na mente humana de uma forma que pouca gente ousa. Com certeza. Usando como base os trechos do audiobook de Academia dos Casos Arquivados, né? Que é o primeiro livro da série Os Naturais, da autora Jennifer Lynn Barnes. Excelente escolha para hoje. E a missão desta nossa análise de hoje é destrinchar a psicologia por trás da criação de perfis criminais. Queremos entender os mecanismos de defesa que o cérebro cria. E o preço altíssimo que a mente paga, né? Exato. Quando é intensamente treinada para pensar como um predador. E para quem nos acompanha, imaginem a seguinte situação. Essa é a melhor parte. Imagina ter apenas 17 anos e ser recrutado pelo FBI. Mas não por causa de diplomas ou força física. Nem treinamento tático, nada disso. Isso. Mas por uma habilidade quase assustadora de ler as pessoas apenas observando pequenos detalhes. O que é fascinante aqui é que o material não é apenas um suspense, sabe? Funciona como um estudo de casos sobre o comportamento humano mesmo, sobre o peso do trauma e aquela clássica batalha entre natureza versus criação. Beleza, vamos desvendar isso. Porque essa dualidade é o núcleo da protagonista, a Cassandra Hobbs, a Cassie. Aquece, sim. No começo, a vida dela parece perfeitamente monótona. Ela trabalha numa lanchonete, lida com aqueles clientes super irritantes. Tipo o cara do burrito com jalapeño. Nossa, sim. O cara que sempre pede o burrito com jalapeño e ainda reclama, e ela ganha gorjetas péssimas. Mas ela tem um dom. Um dom bem peculiar. Ela usa o que a mãe dela, que fingia ser vidente, chamava de CPA, que significa comportamento... Personalidade e ambiente. Exatamente. E essa sigla, esse CPA, é a base da ciência da observação no livro. No mundo real, a leitura de perfis começa exatamente aí. Uhum. O comportamento abrange as ações físicas, os tiques, o jeito de andar. A personalidade é o que deduzimos disso, tipo se a pessoa é ansiosa ou controladora. E o ambiente é o contexto. Claro, o contexto muda tudo. Sim, alguém esquivo num banco transmite uma mensagem totalmente diferente de alguém esquivo numa biblioteca, né? Verdade. E a Cassie foi condicionada a ler esse tripé desde criança. Para ela não é um truque, é um estado constante de hipervigilância. O cérebro dela não desliga. Não desliga, o que acaba sendo uma resposta a um ambiente imprevisível na infância. E um detalhe muito memorável disso na prática é quando um garoto misterioso entra na lanchonete. O Michael. O Michael, ele tem aquele cabelo meio bagunçado de propósito, uma postura super confiante, pele bem cuidada, e ele desafia a Cassie a adivinhar como ele quer os ovos. E ela acerta em cheio. E em cheio. Ovos fritos com gema cremosa. Aí ele vai embora e deixa $12 de gorjeta. Uma bela gorjeta, aliás. Pois é, e um cartão do FBI com um bilhete oculto dizendo para ela não ligar. É óbvio que ela liga e acaba sendo recrutada pelo agente Tanner Briggs. Que lidera esse programa não oficial do FBI para os chamados naturais. Adolescentes com essas habilidades ímpares. E eles ficam numa casa que é meio que uma base de operações. E um laboratório psicológico, praticamente. Totalmente. E o legal é analisar psicologicamente esses jovens. O Michael, por exemplo, lê microexpressões, mas ele usa isso para construir uma armadura, porque ele esconde um passado de muitos privilégios e um pai envolvido em fraude. Como se a habilidade de ler as pessoas nascesse da necessidade de se proteger delas. Perfeito. E aí temos a Sloane, a garota das estatísticas e probabilidades. E tem um detalhe muito divertido nela. O lance do café. Sim, ela não pode beber café de jeito nenhum. Se beber, perde o filtro e começa a disparar números sem parar. Tipo que 16% dos homens americanos têm olhos azuis. A Sloane tenta encontrar ordem no caos, através da matemática. E a Lia, que é o detector de mentiras humano. Mas o mais doido é que ela mesma é uma mentirosa patológica. E cleptomaníaca. E cleptomaníaca, sim. A Lia entende tanto da mecânica da mentira que se viciou na adrenalina de manipular a verdade. Ela faz isso para exercer poder. E para fechar o grupo tem o Dean, que é um perfilador natural como a Cassie, mas muito mais sombrio. Ele malha até exaustão e guarda um segredo bem pesado. O que mostra que o Briggs não montou só uma equipe genial. Ele juntou adolescentes profundamente traumatizados. Exato.
E, para quem tá ouvindo, é muito louco pensar como na vida real todos nós deixamos pistas o tempo todo. O tempo inteiro. Tem aquela cena no shopping. A Cassie e o Jim veem uma garota de casaco roxo pesado em pleno verão. No meio do ar-condicionado do shopping. Sim, e só de olhar o tecido, a bolsa, a linguagem corporal, eles deduzem que ela é estudante, tem grana, tá num relacionamento e pega resfriado fácil. Conta uma história completa. Completinha. É a ideia de que é impossível não se comunicar. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. O treinamento passa do shopping para cenas de crime. E a mentora deles é a agente Lacey Locke. E aqui entram os conceitos-chave do FBI. Isso levanta uma questão importante. A diferença entre o MO, o modus operandi, e a assinatura. Ciência. Isso. Ele pode achar que usar uma faca dá muito trabalho e mudar para uma arma de fogo. Mas a assinatura é a necessidade psicológica. É um motivo. É a fantasia. Exato. O livro dá um exemplo claro. Um assassino que esfaqueia a vítima, mas depois vira o corpo para olhar para ele. Ou ajeita o cabelo da pessoa de um jeito específico. Ele não precisa fazer isso para matar. Não. Ele faz porque precisa satisfazer a mente dele. A assinatura nunca muda. E tem também a vitimologia. O que a escolha da vítima diz sobre o agressor. Sim, o conceito de vítimas substitutas. O agressor quer matar a mãe, mas não pode, então mata mulheres parecidas com ela. Nossa, isso traz um peso psicológico absurdo pro treinamento. Porque a Cassie tem que usar a palavra eu para entrar na mente do assassino. É a empatia sombria. Sim. Ela tem que internalizar e dizer, tipo, eu cortei ela porque eu sinto raiva. E o programa exige imersão total. Tem aquela cena super tensa na piscina. Da luz negra. Essa mesma. A Cassie tá com insônia, vai nadar de madrugada, o Jim aparece, acende uma luz negra e o fundo da piscina tá cheio de tinta fluorescente que simula sangue, Uma cena de crime recriada na água. provando que o horror não desliga nunca. Isso nos leva direto ao segredo do Jim, que gera uma tensão enorme entre ele e o Michael. Que são feito água e óleo, né? Sim. E a Cassie descobre que o pai do Jim é o Daniel Redding. Um serial killer famosíssimo. Isso. O Jim cresceu no mesmo terreno onde o pai torturava aquelas mulheres. Fiquei chocada quando li isso. É pesado. E ele luta todo dia para provar que a genética não dita o destino dele. A velha briga entre natureza e criação. Ele malha e se pune para ter controle. Mas a situação do grupo sai de controle quando aparece o caso ativo. Porque o programa era só para casos antigos. Só casos arquivados. Mas aí, mulheres ruivas, ligadas ao misticismo, como quiromantes, começam a ser mortas. E a Cassie vê os arquivos da cena do crime. E aí que o trauma dela volta com tudo, porque a cena tem corte de cabelo, facadas, muito sangue. E é uma cópia. Uma cópia exata do assassinato da mãe dela, a Laurel Hobbs, que foi morta 5 anos antes num camarim de teatro. O assassino tá mandando uma mensagem direta para Cassie. Ele tá usando os corpos como linguagem. Então, o que tudo isso significa? Significa que a Cassie não vai ficar parada. De jeito nenhum. Ela exige ir às cenas de crime. Ela bate de frente com o Briggs e com o diretor Sterling. Ela força a barra e eles acabam cedendo. E aí eles vão para um clube noturno e depois para um pequeno teatro independente lá em Arlington. E encontram outra cena grotesca. E aí vem o plot twist, que vira a história de cabeça para baixo. A grande revelação. E que revelação. A assassina é a mentora deles, a agente Lacey Locke. Nossa. E não é só isso. O verdadeiro nome da Locke é Lacey Hobbs. Ela é tia da Cassie. Irmã da Laurel. E quando a gente entende o porquê, a psicologia por trás disso é ainda mais perturbador. Sim, é uma motivação totalmente distorcida. A Lacey e a Laurel cresceram com um pai extremamente abusivo. A Laurel fugiu e deixou a Lacey pra trás, né? Exatamente. A Lacey ficou lá absorvendo todo aquele abuso sozinha. E ela entrou no FBI com a desculpa de caçar o assassino da irmã. Mas, na verdade, ela que se tornou assassina. Ela foi recriando a morte da irmã repetidas vezes por puro ciúme, por ressentimento, uma obsessão doentia. Ela já tinha matado umas 14 pessoas assim. Pelo menos 14. E a inclusão da Cassie no programa foi o gatilho que fez ela perder a cautela. Fez ela precisar ser vista. O que nos leva pro clímax no teatro, que é de tirar o fôlego. O confronto final
A Locke atira no Michael. Ele cai ferido. O Jim tenta atirar nela, mas ela desarma ele. E aí sobra a Cassie. E a Cassie, mostrando ser uma natural brilhante, não usa força física. Seria suicídio. Ela usa o perfilamento para atuar. Ela espelha o narcisismo da tia. Isso. Ela começa a fingir que entende a tia. Ela diz que a mãe dela era egoísta mesmo, que mereceu. Ela valida o delírio da Lacey. É uma tática de negociação de alto nível. A surpresa de ser compreendida trava a Lacey por uns segundos. Causa uma dissonância cognitiva ali. E ao tempo suficiente. O tempo exato para o Michael, mesmo ferido no chão, pegar a arma e atirar na Locke, matando ela e salvando o grupo. O que prova que o intelecto é uma arma letal. E o arco da Cassie tem uma conclusão bem agridoce, né? Bastante. Ela sobrevive e para a tia, que era a cópia. Mas a ironia trágica é que o assassino original da mãe dela... Ainda tá solta. Exatamente. A tia só copiava um crime que já tinha acontecido. O verdadeiro monstro ainda é um fantasma. O que faz a Cassie decidir ficar no programa. Ela aceita que vai ter que conviver com a escuridão. E no meio daquele triângulo amoroso com o Gene e o Michael, ela continua a busca. Esse dom de ler pessoas traz um fardo emocional gigantesco. Ela não pode mais fechar os olhos para o mundo. É um peso para a vida toda. E, para encerrar essa nossa análise detalhada, eu queria deixar um pensamento provocativo para todo mundo que está ouvindo. Adoro essa parte. Pensa bem, construindo em cima do que a gente discutiu hoje. Se o nosso comportamento diário, o nosso CPA, deixa pistas. O tecido da roupa, o jeito de andar. Isso, onde a gente senta, para onde a gente olha. Se tudo isso deixa uma impressão digital psicológica a cada segundo... O que a gente está revelando sem querer, né? Exato. O que a cena do crime da nossa rotina diária está gritando sobre os nossos segredos mais profundos. Para alguém que tem o dom de observar. Será que algum dia nós somos verdadeiramente anônimos? Fica aí o questionamento. É impossível se esconder de quem sabe olhar. É de arrepiar. Muito obrigada pela companhia na nossa exploração de hoje. Até a próxima análise profunda.